Iniciando aqui então o nosso encontro do nosso módulo 3. Eu vou fazer aqui um apanhado, sejam todas muito bem-vindas. Hoje é dia 22 de junho de 2024 e vamos fazer aqui um resumão, ok? Nós já vamos no módulo 3, porém, como temos elementos novos e sejam todas bem-vindas, eu quero fazer aqui um apanhado porque houve pessoas que só entraram esta semana e ainda não tiveram a oportunidade de ver o conteúdo todo. Então, o que é que se passa aqui? Nós começamos este workshop de volta à casa com a epigenética. E o que é a epigenética? A epigenética é uma camada que envolve o nosso ADN e que ela ativa ou não ativa ou desativa os genes de uma função. Por exemplo, a cor dos olhos, o tipo de textura, por exemplo, da nossa pele, todo tipo de informação. Então, a epigenética, ela é quem dá os comandos. E o que é que isso interessa aqui para nós? Interessa porquê? Porque com a possibilidade, e isto é científico, né? Com a possibilidade aqui da epigenética fazer esta ativação do gene que nós queremos ou não queremos, e isso dá-se através então da informação celular, não é? Porque está dentro tudo das células. Nós sabemos que somos compostos por, se formos a ver tudo ao pormenor, ao microscópio, por átomos, e cada célula ela tem a sua durabilidade entre 30, 60 ou 90 dias, e isso faz com que haja aqui uma oportunidade de nós fazermos uma mudança, ok? Uma mudança emocional e uma mudança que leva à parte física, como vocês já sabem, não é? Nós acreditamos que todas as doenças físicas vêm de um foro emocional. E com isto, então, aqui a epigenética é uma das ferramentas que nos dá a possibilidade de nós mudarmos comportamentos e hábitos através de uma boa alimentação, através de exercício físico, de um sono regular, através da qualidade dos nossos pensamentos. Por isso, a atenção plena ela é tão importante, e eu também tenho no final do módulo, que vocês já tiveram acesso, 2 exercícios de atenção plena, que eles são importantíssimos que vocês comecem a aplicar esses exercícios. E nós vamos aqui abordar tudo ao pormenor hoje. Vamos fazer aqui uma grande síntese. Então, aqui é o início de tudo. É o início em que nós tomamos consciência de que podemos realmente fazer a transformação que nós desejamos na nossa vida. E é fundamental começarmos a mudar estas informações celulares para que estas informações elas não passem para os nossos filhos. Porquê? Porque, como vocês sabem, os nossos ascendentes, ou seja, os nossos papás e mamãs, nós herdamos do papai e da mamã a genética, não é? O ADN. E com ela também veio a epigenética. E o meio ambiente em que a pessoa cresceu, o nosso pai e a nossa mãe, eles cresceram, isso também influencia a epigenética, a qualidade da epigenética, ou seja, a alimentação, o meio ambiente, o exercício físico, o sono. Mas eu não gosto de exercício físico. Ok, não gostas de exercício físico, o que é que tu podes fazer? Tudo bem, uma caminhada, dança, yoga, natação, tudo aquilo que o teu corpo te ajude, ou que tu possas ajudar o teu corpo a libertar essas emoções, que elas estão aqui a moldar a tua vida, ok? Então começa a fazer todos os dias, porque tu também tomas banho todos os dias, então o teu corpo ela é uma máquina, máquina, é um organismo máquina, e esse organismo ele precisa de estar a funcionar em plenitude, e ele só funciona em plenitude quando nós temos determinados comportamentos que vão fazer melhorar a nossa qualidade física. E com isto, o que é que eu quero fazer? O gancho de o treino físico com a epigenética. Como eu vos comecei a dizer, as células elas demoram entre 30, 60 a 90 dias. Se tu fizeres treino físico todos os dias, ao fim de 30,
60 ou 90 dias, o teu próprio corpo, ele te pede para fazer exercício físico. Acaba por ser um hábito esse comportamento, ok? Até aqui alguma dúvida? Podem ligar o micro. Alguma dúvida? Não? A única coisa que... Não? Ok. Então depois nós passamos para o módulo 2. Claro que de salientar que aqui no grupo do Telegram tens as aulas completas. Cada módulo tem sempre várias aulas, entre 5 a 7 ou 8, depende, ok? Depende da dimensão de cada módulo, e cada módulo é libertado no domingo e o próximo encontro é sempre no sábado a seguir. Ou seja, passa uma semana que dá tempo suficiente de vocês lerem o conteúdo e seguirem com ele em diante, ok? Então, depois no módulo 2 nós falamos sobre mente, cérebro e consciência. Mais especificamente, mente consciente, mente inconsciente e subconsciente, ok? E mente maior, a mente que nós estamos ligado ao todo, que eu chamo mente maior, é consciência maior, que é quando nós estamos ligados ao todo. Então vamos começar. A mente consciente é aquela mente que tu usas para, por exemplo, fazer cálculos, para, por exemplo, um número de telefone que tu usas habitual, ou seja, está na mente consciente. O trajeto da tua casa para o trabalho, está na tua mente consciente. Mente inconsciente é que, por exemplo, quando tu vais com o foco ligado, ou melhor, tu vais no automático de casa para o trabalho, muitas das vezes, como o percurso é sempre igual e como vais no automático, vais inconsciente porque vais a pensar em algumas coisas que poderão estar na mente consciente ou no inconsciente. Um outro exemplo mais profundo, por exemplo, quando o inconsciente é uma informação que está mais profunda. É uma informação que está numa memória mais profunda. Por exemplo, lá da infância, por exemplo, do teu casamento, que tem uma durabilidade maior. Por isso é que é o teu inconsciente. E quando também está lá os teus registros emocionais, as tuas dores da tua criança interior, e isso faz o gatilho para o quê? Para os registros emocionais. Um registro emocional tanto pode ser positivo como negativo, ok? Tudo bem até aqui? Então, isso é um registro emocional. E esse registro emocional ele pode estar a proporcionar-te uma dor. Por isso é muito importante que nós olhemos então para essa dor, analisarmos essa dor, certo? E termos a consciência dela. Porque quando, por exemplo, nós nos cortamos na mão, se nós taparmos e não cuidarmos dela, ela cada vez mais vai se tornando maior e pode vir aí um problema muito grave, ok? Então, olharmos para a nossa criança interior é aquilo que eu costumo dizer de quê? De olhar para a ferida, limpar a ferida, cicatrizar se for preciso, dar uns pontinhos, dar tempo, dar carinho, porque tu estás a mudar o contacto, né? A tua pele, estás a acariciar, estás a dar atenção. E isso é dar atenção à nossa criança interior, é cuidarmos dela. Tu podes perguntar, então, mas está lá o registro emocional? Sim, está lá. Está lá a cicatriz, não é? Se tu te cortas, está lá a cicatriz. Porém, ela já não dói. Enquanto que se tu não cuidares dela, cada vez que alguém te tocar lá, até parece que tu pensas assim, fez de propósito, sabia que eu tenho aqui uma ferida e fez de propósito para me magoar. E nisto tudo, passei à frente, a mente superior, né, a consciência maior toda, é a nossa ligação com a espiritualidade. É quando nós, então, ligamos-nos a algo maior do que nós, a algo que nos dá força, nos dá ânimo e que porque nós não somos só um corpo físico, não é? Nós temos uma alma, nós temos alguma coisa que dá ânima a este corpo e que faz o corpo andar, não é? Um sopro de vida, uma centelha divina. Então é necessário nós termos esta conexão com o divino, com a espiritualidade, com aquilo que tu te sentes bem, que cabe em ti,
ok? E isto então foi o módulo 2. Esta semana foi libertado então o módulo 3. E o que é que nós demos no módulo 3? Eu só vou aqui abreviar porque não faz sentido eu estar aqui a aprofundar, porque estão aí as aulas, não é? Ou seja, eu falei aqui em 10 minutos do módulo 1 e do módulo 2, coisa que tem conteúdo para tal nas aulas, não é? E então o que é aqui o resumão do módulo 3? Então eu falei sobre a criança interior. A criança interior, então, ela refere-se à parte de nós que carrega as memórias, não é? As emoções e experiências, desde a criança, desde a infância, até aos dias de hoje, ok? Essas experiências, elas moldam as nossas crenças, os nossos padrões, não é? De comportamento e, e os nossos relacionamentos. Logo aqui podemos concluir que esta criança interior, ela é baseada em experiências que moldam os nossos dias de hoje, ok? Então, a autoconsciência e o autocuidado são essenciais para que nós compreendermos então a cura dessa criança interior, que é tão importante nós darmos-lhe essa atenção. Depois houve a aula do sistema de ativação reticular. Eu não vou, como já disse, entrar em pormenor aqui. Vão, assistam à aula, está bem? Então, o sistema de ativação reticular é, como lhe costumo dizer, é um pirilampozinho que nós temos, né? É uma parte do cérebro que é responsável por filtrar informações e direcionar a nossa atenção. É aquilo que faz ligar o nosso foco em determinadas informações, ok? E chama-se sistema de ativação reticular. Quem estiver a ouvir isto no externo, se quiser mais informações, pesquise, ou então junte-se a nós, porque está direitinho como se explica. Além de que, quando abrirmos o próximo workshop, vamos aprofundar muito mesmo o sistema de ativação reticular, porque eu quero falar também da nossa base interior, e quero falar do magnetismo pessoal, bem como o poder da palavra, o que é que a palavra tem de influência em nós. E isso é no próximo módulo, que há de ser aberto dia 20 de julho. Depois nós vamos falar sobre isso mais aprofundadamente, mas tem a ver com este gancho que eu já falei aqui sobre o sistema de ativação reticular. Então o SAR, ele influencia o que nós percebemos e como interpretamos o mundo, porque é com os óculos que eu estou a usar que eu interpreto o mundo. Ou seja, é com as minhas dores, a minha influência interna e a externa, meio ambiente, e é tudo um globo, é tudo um conjunto, e isso está a influenciar então a maneira como eu percebo o mundo, a maneira como eu fui educada. Também a maneira como eu fui educada não é só de pai e mãe, não é? Porque nós cada vez mais estamos a entrar em sociedade muito, muito cedo, não é? Para a pré-escola. E o nosso pirilampo está sempre aberto, ou seja, está sempre ativo. E é precisamente nessa altura, até aos 5 ou 6 aninhos de idade, que ele está mais ativo, porque ele está a baixar todo o tipo de informação, tudo aquilo que ele recebe, ele está a armazenar, não é? A nossa criança está a armazenar. Então, conscientes do SAR, do Sistema de Ativação Reticular, então nós podemos direcionar a nossa atenção para o que é realmente relevante e positivo para a nossa vida. E eu explico como ativar isso tudo, como nós mudamos comportamentos, e depois aqui no módulo, mas vou abordar também mais aprofundadamente no próximo workshop, ok? Depois, neste módulo 3, falamos sobre atitudes da criança versus atitudes do adulto, e as atitudes da criança são baseadas nas necessidades emocionais não atendidas, ou seja, são aquelas necessidades que não foram atendidas para a criança, não foram como mexidas e cuidadas, ok?
por exemplo, uma necessidade que ela tinha de mais afeto ou mais alimento, ela viu que não foi atendido na quantidade que ela viu, que ela interpretou, ok? Porque, mais uma vez, os nossos pais, eles deram tudo aquilo que eles podiam dar e ainda mais, ou seja, eles atrelaram tudo aquilo que eles receberam e ainda complementaram com muito mais do que aquilo que eles sabiam ou podiam dar, ok? As atitudes do adulto, o que é que envolve? Envolvem responsabilidade de escolha, conscientes e empatia, ok? Quem não saber o que é empatia, vá pesquisar, porque nós precisamos de adquirir conhecimento, está bem? Depois, a transformação ocorre quando nos tornamos conscientes das nossas atitudes e escolhemos responder como adultos, ok? Olhar, como já foi falado aqui, olhar para o facto, como ele aconteceu, retirarmos um bocadinho a emoção, para podermos ver com mais clareza, que é aquilo que as pessoas dizem assim, põe-te no lugar da outra pessoa, para tu veres aquilo que ela sente. É mais ou menos isto, mas a ideia é mais ou menos esta, mas aqui a ideia é mesmo tu te focares no que aconteceu. Ok, tudo bem, nós não deixamos de ser humanos, nós somos humanos e vivemos com pessoas, não é? E é necessário termos emoções, ok? Só que mediante uma situação mais crítica ou mediante uma situação que seja necessário nós olharmos com outros olhos, ok? Então começarmos a olhar o facto. Ou seja, eu tenho um convite de uma amiga que gosto muito e nós combinamos sair, jantar fora, passear e estamos todas empolgadas, mas de repente eu ouço qualquer coisa assim ou dá-me a sensação, não, já não me apetece ir, não quero ir. Então o facto é que eu não quero ir. E se a outra pessoa é mesmo tua amiga, ela vai entender, ela não vai ligar a emoção ao facto, ela vai perceber que tu, naquele momento, não estás para sair. Não quer dizer que já não gostas daquela pessoa, não quer dizer que já não queiras estar com aquela pessoa. Não, pelo contrário, quer dizer que tu estás a precisar do teu tempo e que tu decides não ir. Ok? Então, desligar um bocadinho e vermos o facto. Porque às vezes, quando nós fazemos as coisas para ir ter com outra pessoa só para agradar, alguma coisa de mal vai acontecer. Ou perco o autocarro, ou fura-se o meu pneu, ou não arranjo o estacionamento e chego atrasada, ou no jantar cai-me um copo de vinho ou uma coisa qualquer e eu fico suja, ou alguém me humilha, ou N coisas podem acontecer. E só aconteceram porque eu não ouvi a minha intuição de que eu já não queria ir e com medo de não magoar a outra pessoa, eu fui na mesma. E eu não olhei ao facto. O facto é que eu já não queria ir. Eu liguei à emoção. E isso faz. Eu acho que agora está a fazer mais sentido, não está? E isso faz com que uma pessoa reflita sobre a nossa intuição. Porque ela tem muito a dizer. Ok? Depois falamos sobre o eu e a personagem, né? E nós sim usamos personagens. Nós é como um grande teatro a nossa vida, porque eu não uso o mesmo ego que eu uso para o trabalho, eu não uso o mesmo ego para lidar com os meus filhos, eu não uso o mesmo ego para lidar com o meu marido, ok? Eu não uso o mesmo ego para lidar com a minha melhor amiga que lido com o meu patrão, ok? Então, o eu autêntico é a nossa identidade verdadeira, enquanto os personagens são os papéis sociais que desempenhamos. Encontrar o equilíbrio entre esses aspectos é fundamental para a autenticidade. É assim, é fundamental para a autenticidade e nós necessitamos de prestar atenção a essas máscaras. Será que eu preciso mesmo de usar essas máscaras todas? Ok? Está bem? Então fica aqui. Claro que na aula nós falamos aprofundadamente sobre isto. Se tiverem dúvidas, revejam a aula e bora lá conversarmos no grupo de Tira Dúvidas. E depois falamos então da dualidade da máscara, não é?
e do personagem. A vida é como um teatro onde representamos vários papéis. As máscaras são as adaptações sociais, mas por trás delas está o nosso eu autêntico. A reflexão está em sabermos, então, quando e como mudar as nossas máscaras. E será que nós mudamos as nossas máscaras? Será que nós retiramos mesmo a máscara, mesmo para dormir, para tomar banho? Há pessoas que estão tão impregnada nas máscaras e nos personagens que deixou de ser o eu dela, que deixou de ser o seu autêntico ser para se moldar. Eu, para ter mais amigos, eu preciso ser assim, assim, assim. Eu não posso ser tão verdadeira, eu não posso ser tão direta, eu não posso ser tão dura, eu não posso ser tão realista, porque senão as pessoas não vão gostar de mim, não vão convidar para sair, eu não vou ter uma sociedade. Vais ter isso tudo, porque as pessoas que realmente tu precisas de ser outra pessoa para poder estar com essa pessoa, então essa pessoa não é para ti. Essa pessoa é para estar no lugar dessa pessoa, é para surgir a pessoa que vai complementar contigo, não encaixar, complementar, ok? Tá bem? Então, uma frase aqui, na nossa jornada de autoconhecimento e transformação, lembramos-nos de honrar o nosso eu autêntico, libertar o passado e abraçar os vários personagens que nós desempenhamos. Ok? Nós estamos no caminho certo e é para isso que serve aqui a nossa mentoria, o nosso workshop de volta à casa. De volta à casa por isso mesmo, de volta a nós, de volta à origem e começarmos a refletir se realmente faz sentido eu ser assim ou não faz sentido, ok? Eu não sei se têm alguma dúvida, se querem partilhar alguma coisa, tá bem? Sim? Não? Está tudo entendido até aqui? Aqui foi então o que nós já demos até hoje. De salientar que para a semana então nós vamos falar sobre trauma e traumatização e eu já vou explicar um bocadinho e vamos falar na semana a seguir sobre as 5 dores emocionais. Se bem que na próxima semana já nós vamos falar sobre os traços de caráter, porque é impossível eu falar com vocês sobre as 5 dores emocionais, que elas são geradas nas fases de desenvolvimento da criança interior lá atrás. Ok? Sim? Então vamos